Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorubi, ou Dona Café, como preferir, e hoje, antes de mais nada, eu quero desejar a todos os crimezeiros desse meu Brasil e também de além um Feliz Natal. Que o dia de vocês seja maravilhoso ao tentar segurar a língua para não sair por aí contando crime na ceia de Natal. O meu presente para vocês hoje é uma coisa que eu amo, compiladinho de casos. Sim, nesse episódio eu vou contar para vocês não um, mas 3 casos ocorridos em tempos de festas natalinas. Eu gosto de episódios temáticos, vocês não? Eu espero que sim, pois hoje eu vou contar 3 assassinatos que ocorreram no Natal, no dia 25 de dezembro. Para quem tá sempre pedindo mais casos, mais histórias, mais episódios, Dona Café, eu espero que você esteja feliz com esse presente natalino, que hoje vai ser 3 em 1. Mas também eu já aviso que vocês aí que querem mais episódios, vocês podem ter, viu? Se você não gosta de esperar 15 dias para escutar um novo caso, seja um apoiador oficial do podcast para ter acesso a um episódio exclusivo extra por mês. Se isso já não é suficiente, o caso contado nesse episódio exclusivo para apoiadores é escolhido pelos próprios crimezeiros lá no nosso grupo do WhatsApp. Você tá esperando o quê para apoiar o podcast e ganhar acesso a tudo isso? O Café com Crime agora aceita apoios pelo site do Apoia-se ou pelo aplicativo da Aurelo. Você pode escolher a plataforma que mais te agrada e fazer o seu apoio para receber acesso aos conteúdos exclusivos do Café com Crime. O link está aqui na descrição do episódio. E para quem já é apoiador, muito obrigada. Saiba que o seu apoio faz esse podcast ser possível. Antes de mergulhar nos casos de hoje, eu gostaria de alertar para temáticas sensíveis que trataremos nesse episódio, como violência, abuso sexual e crimes contra crianças. Por favor, ouça a seu critério. E com isso, bora começar do começo? Provérbio africano que diz ser necessário uma aldeia inteira para criar uma criança. Aparentemente, a comunidade do Juá, localizada em Santarém, cidade no interior do Pará, vivia isso na prática. O local, marcado pela pobreza e falta de recursos básicos, apesar de sua localização privilegiada às margens do belo Lago do Juá, reúne pessoas comprometidas com o coletivo e que compartilham as responsabilidades, cuidando uns dos outros, especialmente dos pequeninos. Era nesse contexto que vivia o menino Emerson Neto, os seus pais e irmãos. A família vivia nas proximidades da Avenida Fernando Guilhom. Emerson, que tinha 10 anos, tinha baixa visão e uma deficiência em um dos pés. Mas nada disso o impedia de ser uma criança ativa e feliz. Emerson atendia pelo apelido de Neto e estudava na Escola Municipal Dom Floriano, no bairro Maracanã, onde tinha diversos amiguinhos. E lembra da aldeia inteira para criar uma criança? Pois a cidade de Santarém contava com várias pessoas que se reuniam todos os natais para distribuir os presentes que arrecadaram em doações naquele ano. Eles enchiam o carro com brinquedos e percorriam as ruas do bairro para surpreender as crianças. Uma ação super legal que trazia alegria para o Natal daquela comunidade carente. No carro também estava um Papai Noel, que entretia a criançada durante o trajeto. Foi uma festa, né? Vocês imaginem a felicidade dos pequenos que viviam naquela comunidade carente de tudo ao se depararem com o bom velhinho distribuindo presentes. Era uma alegria que só. O menino Emerson Neto não deixou a sua baixa visão e a sua deficiência em um dos pés o impedir de se juntar aos amiguinhos e correr atrás do carro de brinquedos. O problema é que no meio daquela bagunça, uma verdadeira muvuca, Neto, como era conhecido, sumiu feito fumaça. Depois que a entrega dos presentes foi finalizada, as crianças dispersaram e foram aos poucos voltando para casa. Elas estavam ansiosas para mostrar as bonecas e bolas que haviam recebido para a família, mas Emerson não voltou. A princípio, a sua ausência não foi sentida. Depois que a distribuição de presentes acabasse, era bem certo que Emerson iria para a casa de um coleguinha com quem sempre brincava a 2 quadras ali da casa onde ele vivia.
Mas quando o relógio marcou 3 da tarde, Elane Gomes, a sua mãe, começou a ficar preocupada e pediu para que o filho mais novo fosse até o local pedir para que o irmão voltasse para casa. Já estava tarde e Emerson nem havia tomado café da manhã ainda. Porém, Emerson não foi localizado pelo irmãozinho. Ele não estava na casa do amigo. E pior, não havia estado lá em nenhum momento naquele dia. É fato que os pais demoraram a sentir a falta da criança, mas assim que se deram conta de que o filho estava desaparecido, mobilizaram toda a comunidade para que pudessem procurá-lo. E como uma aldeia unida, o misterioso desaparecimento de uma criança em plena manhã de Natal de 2016 mobilizou vizinhos, comerciantes, líderes comunitários e trabalhadores da região em uma busca incansável pelo menino. As buscas foram concentradas em um matagal próximo à sua residência, ao lado do shopping da Avenida Fernando Guilhom, na grande área do Maracanã. Mas Emerson não foi encontrado. Elane estava preocupada. Emerson não havia comido absolutamente nada e com a chegada da noite, o seu coração estava apertado. A escuridão e a baixa visão da criança eram fatores que poderiam colocá-lo em risco. Então era preciso encontrá-lo rápido. As buscas romperam à noite e boa parte do dia 26 de dezembro e nada. Eu não sei se por excesso de confiança naquelas pessoas da comunidade, que ela acreditava muito, se pela certeza de que o seu filho seria encontrado, ou se por sentir o peso da culpa, ou se por falta de conhecimento mesmo, os pais de Emerson só prestaram queixa pelo sumiço do menino no dia seguinte. Na tarde do dia 26 de dezembro, Elane Gomes e o pai de Emerson, chamado Claudenildo Pereira, estiveram pessoalmente na Delegacia da Criança e do Adolescente de Santarém para fazer um BO do desaparecimento do garoto. Com o registro, as equipes da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros foram imediatamente acionadas e iniciaram os trabalhos de investigação e buscas oficiais pelo menino. A suspeita inicial era de rapto. Algumas testemunhas disseram que um casal que vivia na vila balneária de Alter do Chão havia levado a criança. A imprensa entrou no caso, publicando matérias impressas e veiculando reportagens com a família nos telejornais locais. Em entrevista ao Bom Dia Santarém, a mãe de Emerson fez um apelo emocionada. A pessoa que estiver com meu filho, por favor, entregue. Eu estou desesperada pelo meu filho. Desde ontem meu filho não comeu, não almoçou, não tomou café em casa, não dormiu na cama dele. A pessoa que tiver, eu peço apelo, que entregue meu filho. Nos dias que vieram, ninguém dormiu. O líder comunitário Marilson Andrade encabeçou os grupos de voluntários e revirou a região de cabeça para baixo. Ele tinha certeza que Emerson havia sido levado da comunidade por algum estranho. Não havia sentido para ele sumir por vontade própria, até porque o menino não tinha nenhum motivo para isso aparentemente. E todos os vizinhos estavam empenhados na sua procura. Portanto, para Marilson, ninguém ali era suspeito de nada. O fato das pessoas estarem envolvidas nas buscas, a gente que é crimiseiro sabe, não quer dizer muita coisa. Mas Marilson confiava nos amigos, nos vizinhos e na sua comunidade, que agia realmente como uma aldeia muito unida. Para ele, os moradores da comunidade do Juá eram uma grande família. Ninguém seria capaz de fazer mal a uma das crianças que viviam ali. A delegada Adriane Pessoa, responsável pelo inquérito, disse que a chuva de informações falsas atrapalharam as investigações da polícia e levaram os investigadores a buscarem o menino em regiões distantes do local onde ele foi visto pela última vez. Isso acabou prejudicando as buscas e retardando a localização de Emerson Neto. Foram 2 dias intensos e de muito cansaço, até que em 27 de dezembro, o açougueiro Newton Azevedo passava pela rodovia quando sentiu um cheiro forte vindo de dentro do matagal, uma área ao lado da ocupação do Juá. Já estava escuro e ele não teve coragem de entrar no mato sozinho. Eu super te entendo, Newton. Jamais entraria num mato escuro. Morro de medo do escuro, gente. Ele chamou então outros moradores para que pudessem acompanhá-lo, reuniu algumas pessoas e juntos entraram naquela mata. Eles andaram cerca de 40 metros mata adentro e foi ali que encontraram o corpo da criança jogado em uma clareira.
A Polícia Civil e o Instituto Médico Legal de Santarém foram imediatamente notificados. Mas não só eles. A notícia da localização do corpo de Emerson Neto correu pela região e logo centenas de pessoas foram até a mata na Avenida Fernando Guilhom para acompanhar o trabalho da perícia. Ainda no local do crime, o perito Abdon Alberto fez os primeiros exames, mas a falta de iluminação comprometeu a aplicação das técnicas necessárias para levantar as hipóteses do que teria acontecido a Emerson. Teria sido o menino vítima de um assassinato? De um mal súbito? De um acidente? Era muito cedo para qualquer conclusão. A única coisa certa naquele momento é que, apesar do estado avançado de decomposição do corpo, não foi possível encontrar ferimentos à bala ou qualquer outro tipo de ferimento provocado por alguma arma branca, tipo uma faca. A perícia não confirmou, mas o açougueiro que o encontrou disse que havia marcas no crânio da criança, marcas que ele não conseguiu identificar a origem. Pela posição do corpo de Emerson, foi concluído que o menino morreu ali mesmo e que ficou no lugar por pelo menos 48 horas. Emerson foi encontrado usando as mesmas roupas que saiu de casa na manhã do Natal, uma bermuda azul, uma blusa rosa e um par de sandálias havaianas. Com muita dificuldade, a equipe do Instituto Médico Legal entrou na mata para recolher o corpo da criança, mas foi preciso voltar no dia seguinte para avaliar a cena e identificar pistas que levassem à conclusão do laudo. O lugar onde o corpo foi encontrado era tão difícil de acessar que foi preciso pedir a ajuda do Corpo de Bombeiros para abrir uma trilha para que os peritos chegassem ao local do crime e avaliassem a cena. Enquanto a polícia realizava o seu trabalho, os moradores da comunidade do Juá se reuniram e interditaram a avenida para denunciar a crescente violência na região. No ato, colocaram fogo em pneus e galhos de árvores de um lado a outro da avenida, para que nenhum carro passasse pela rodovia. A comunidade alegava que o mato alto e a falta de manutenção no terreno facilitavam a ação de assaltantes e assassinos. Estavam indignados e pediram justiça para a família em nome de Emerson Neto. Falavam em alto e bom som para todos os repórteres presentes que o corpo só foi localizado porque a comunidade não desistiu, que a polícia e os bombeiros não foram capazes de encontrá-lo, que estavam abandonados pelas autoridades. Gritavam a pleno pulmões. A comunidade do Juá está virando a casa da mãe Joana. No dia 28 de dezembro de 2016, a Polícia Civil convocou uma coletiva de imprensa para esclarecer alguns pontos da investigação e também divulgar as primeiras informações após a localização do corpo da criança. De acordo com a delegada, antes mesmo que o laudo oficial fosse concluído, o médico legista informou que os exames feitos no corpo de Emerson Neto foram incapazes de encontrar lesões que justificassem violência. Sem sinais de violência aparente, sem perfurações, a bala e a faca, incapaz de concluir se houve asfixia, ou seja, não havia nenhum norte para seguir do que teria causado a morte do menino Emerson Neto. E ao contrário do que foi ventilado pelas versões fantasiosas de que o menino havia sido levado por um casal, e aqui vale até abrir um parênteses, vale um lembrete. Cuidado com as fake news, gente. Imagina se alguém cisma com algum casal aleatório e decide fazer justiça com as próprias mãos. A gente já viu esse filme outras vezes, já vimos inocentes morrendo por causa disso. Então, muito, muito cuidado com notícias que não são confirmadas pelas autoridades. Enfim, fechando esse parênteses. A delegada Adriene confirmou o que o perito havia dito ainda no local do crime. O corpo de Emerson sempre esteve ali, a uma quadra de distância da casa onde vivia com a família. A equipe de investigação aproveitou a oportunidade para se defender das acusações feitas pela comunidade sobre o abandono das autoridades, dizendo que todas as informações e denúncias foram cuidadosamente checadas e que bombeiros e policiais fizeram buscas na própria ocupação, mas também no residencial Salvação, na comunidade Ponta das Pedras e na Vila Alter do Chão. Pela possibilidade de um rapto, um alerta foi emitido para a Polícia Rodoviária Federal e para o Porto de Santarém.
Mas agora a prioridade era encontrar respostas sobre o desaparecimento do menino, esclarecer o caso e dar respostas para a família e a sua comunidade. Então a polícia ali pegou essa oportunidade para dizer que havia sim feito a sua parte para conseguir encontrar o menino Emerson. As primeiras pistas concretas sobre o desaparecimento e assassinato de Emerson vieram apenas depois do Ano Novo. Era dia 9 de janeiro de 2017, quando uma testemunha disse à polícia que viu o Emerson na companhia de um adulto no dia que ele desapareceu. E essa informação levou os investigadores a admitirem a hipótese de assassinato, mesmo que o laudo necroscópico não tenha sido capaz de determinar a causa da morte da criança devido ao avançado estado de decomposição. E não é que a testemunha estava parcialmente certa? Seguindo a essa informação repassada, os policiais chegaram não em um adulto, mas sim em um adolescente de 16 anos que confirmou em depoimento ter sido o responsável pelo assassinato do menino Emerson. Com a confissão, a juíza Josineide de Pamplona, da Vara da Infância e Adolescência, decretou a internação e condução desse rapaz para a Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará, a FACEPA. Indo contra aquelas convicções que o líder comunitário da ocupação tinha, o responsável pela morte do Emerson era sim um deles da comunidade do Juá. O adolescente era vizinho de Emerson e conhecia sua família e sua rotina. Ele não participou das buscas pelo menino, mas esteve junto com os moradores durante a interdição da avenida, aquela que eles fizeram fechando a rodovia para pedir justiça e segurança para Santarém. Pior que isso tudo é o motivo para a morte de Emerson, que, acreditem ou não, teve início por uma discussão envolvendo uma pipa. O rapaz prestou 4 depoimentos à polícia até que decidisse confessar o que fez. Em uma declaração sem contradições, o adolescente explicou que matou Emerson com um golpe de enforcamento, popularmente conhecido como mata-leão. Isso depois que se desentenderam pela maldita pipa. Na manhã do Natal, Emerson saiu de casa para seguir o carro que distribuía brinquedos, mas ele não chegou ao seu destino. Era por volta das 11 horas da manhã, quando passou em frente à casa desse adolescente de 16 anos. O menino estava empinando pipa no portão de casa, e o Emerson resolveu parar e assistir. As pipas têm esse poder meio fascinante para as crianças, né? É bonito de ver. E aí, em certo momento, o adolescente decidiu entrar em casa para tomar água e Emerson, danado como qualquer criança de 10 anos, pegou a pipa e saiu correndo com ela nas mãos. Porém, ele não foi muito longe. Talvez a sua dificuldade, por conta da deficiência nos pés, fez com que fosse logo alcançado pelo adolescente, que pediu a pipa de volta. O Emerson se recusou, e ali os dois discutiram. E aí o Emerson, segundo o adolescente acusado, quebrou a pipa em pedacinhos, uma atitude que despertou a ira do garoto. Consciente de que se batesse no Emerson no meio da rua, ele seria facilmente repreendido, o rapaz arrastou o menino para o meio do mato, bem pertinho de onde viviam, e foi ali que o enforcou. O adolescente era usuário de drogas e, apesar do horário cedo logo de manhã, já estava também alcoolizado. Quando caiu em si, percebeu onde sua raiva o levou, mas aí já era tarde. Então ele deixou Emerson ali mesmo e foi embora. Mas ele retornou no dia seguinte para ver o corpo, quando as buscas pelo Emerson estavam a todo vapor. Quando o corpo foi encontrado, o adolescente chegou a comentar com a testemunha e outras pessoas que ele era o responsável por aquela morte e que ele tinha acabado de visitar o cadáver do menino que ele havia matado. Depois de guardar a informação por alguns dias, a testemunha procurou a polícia e contou o que havia escutado do adolescente. E foi isso que viabilizou a busca e a apreensão do menor e, consequentemente, da sua confissão. Além desse adolescente, outras pessoas também foram responsabilizadas pelo crime. E isso pode ser chocante para vocês, porque para mim também foi. Elane e Claudelino
Os pais de Emerson Neto foram indiciados por abandono de incapaz com resultado de morte. O inquérito conduzido pela delegada Adriene apontou que os pais foram omissos e que na manhã em que o menino desapareceu, houve uma discussão na casa da família, o que resultou em uma agressão contra a criança. O próprio adolescente assassino disse que Emerson tinha um machucado no rosto, um ferimento que não foi provocado por ele. A polícia concluiu também que Emerson não saiu de casa para acompanhar o carro de brinquedos junto com as outras crianças da comunidade, como todos acreditavam, mas que, na verdade, ele teria sido expulso de casa após ter sido agredido, e assim ficou vagando pelas ruas da comunidade em uma manhã de Natal, por cerca de 2 horas, até parar em frente à residência daquele adolescente por conta da pipa e ali enfrentar a morte. Além disso, as versões dadas pela família eram contraditórias. Primeiro, disseram que o menino foi acompanhar a distribuição de brinquedos, depois que havia ido para a casa do colega. Mas a verdade é que eles não faziam a menor ideia de onde Emerson estava após ter sido expulso de casa. A delegada Adriene afirmou: "A verdade é que eles sequer viram a hora que a criança saiu de casa, e nem o rumo que ela tomou. A criança não saiu de casa pelo simples fato de sair e ir para a casa de um colega. Eu vejo isso como uma conduta omissa e negligente." Mesmo sendo portador de necessidades especiais, a investigação concluiu que os únicos cuidados que Emerson recebia eram provenientes da Escola Municipal Dom Floreano, onde ele estudava. Em casa, Emerson era negligenciado pelos responsáveis e era frequentemente visto andando sozinho pela comunidade. Isso sem contar a responsabilidade de cuidar dos irmãos mais novos, coisa que era imposta pela mãe. Apesar do indiciamento dos pais de Emerson, não encontramos informações sobre uma possível condenação deles. Não sei se chegou nos finalmentes. Já o adolescente que confessou o assassinato de Emerson foi responsabilizado e cumpriu medidas socioeducativas conforme previsão do Estatuto da Criança e do Adolescente. Por conta das leis protegerem a identidade de um menor infrator, informações detalhadas sobre o período exato de cumprimento da sua pena ou a sua situação atual não puderam ser divulgadas publicamente. A lei entende que proteger a identidade do autor é essencial para garantir a sua reabilitação e reintegração social. É bem importante. Infelizmente, a história do Emerson Neto nos expõe a uma realidade trágica, mas não rara, de negligência familiar. O provérbio africano que mencionei no início reforça a ideia de que muitas vezes Emerson foi acolhido por sua aldeia em detrimento do cuidado no seio familiar. Foram eles que muitas vezes cuidaram e o ampararam, garantindo o mínimo que ele precisava para sobreviver. Emerson viveu pouco, mas o suficiente para deixar uma importante lição. Proteger uma criança não é responsabilidade exclusiva da família, mas também do Estado e de sua comunidade. Se você é testemunha de violência e negligência contra a criança, denuncie, Disque 100 e registre sua queixa. A sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo. O segundo caso que eu vou te contar nesse compiladinho de Natal é a história de Marcela Leite Gomes. Esse é um caso que ocorreu 1 ano após o de Emerson Neto, no Natal de 2017. Marcela era uma jovem mãe de 32 anos que dividia as dores e as delícias de sua vida com a sua filha adolescente de 13 anos. As duas moravam sozinhas em uma rua sem asfalto, num sobradinho distinto no bairro de Águazinha, em Olinda, região metropolitana de Recife. Infelizmente, o parceiro de Marcela, pai de sua filha, havia falecido em 2014. Foi vítima de um aneurisma cerebral fatal, uma doença silenciosa que o surpreendeu e não lhe deu chance de lutar pela vida. A perda abalou a família, mas uniu ainda mais mãe e filha, que seguiram juntas na luta pelo mínimo para sobreviver. Humildes, as duas viviam com muita dificuldade, tendo apenas o salário que Marcela ganhava como auxiliar de ensino em uma escola de inglês. Elas frequentavam juntas a Igreja Batista da região. A jovem mãe era evangélica e colocava sua fé no centro de sua vida. A jovem viúva, apesar de todo luto e sofrimento, tentava reconstruir sua vida amorosa, buscava um companheiro honesto para ter ao seu lado.
Marcela fracassou em algumas tentativas românticas e ela também não hesitava em terminar relacionamentos que não faziam mais sentido ou não faziam bem ali para sua vida. O último deles, inclusive, foi com João Henrique Batista de Lima, que acabou poucos dias antes do Natal de 2017. No dia 25 de dezembro, a sua filha de 13 anos foi comemorar o Natal com os avós paternos, com quem ela mantinha uma relação próxima, mesmo após o falecimento do pai. Já Marcela passou a data comemorativa ao lado dos seus familiares. Juntos eles comeram, confraternizaram e fizeram planos para a virada do ano que se aproximava. Tiveram um dia feliz e cansativo, e quando os festejos finalmente acabaram, Marcela foi para sua casa descansar. Naquela noite, Marcela chegou em casa, tomou um banho e, exausta, caiu na sua cama para dormir o sono dos justos. Aquele foi o último Natal que ela passou ao lado das pessoas que mais amava na vida. Na manhã do dia 26 de dezembro, Marcela não compareceu ao trabalho e seus colegas estranharam sua ausência. A jovem era comprometida e responsável. Dificilmente faltaria ao trabalho sem comunicar, mesmo sendo um dia após o Natal. Eles tentaram entrar em contato com Marcela, mas não conseguiram. Então, ligaram para os seus familiares para avisar que ela não havia comparecido ao trabalho. Sua família foi imediatamente para a porta da casa onde a jovem vivia para saber o que estava acontecendo. Chamaram 1, 2, 3 vezes e nada de Marcela responder. Por ali, discutiram um pouco o que poderia ter acontecido, cadê a Marcela, toda aquela coisa, até que a mãe de Marcela, chamada Sônia Conceição Gomes, percebeu que havia uma janela aberta e lá dentro, nas paredes e na janela, ela viu manchas de sangue. O coração gelou e a única alternativa foi arrombar a porta para descobrir o que estava acontecendo e o que poderiam fazer para ajudar Marcela. Mas quando eles conseguiram acessar a casa da jovem, o que encontraram foi muito pior do que qualquer possibilidade que poderiam imaginar. O lugar estava todo revirado e havia sangue, muito sangue, em todos os cômodos possíveis e imagináveis. Não demorou muito até que encontrassem Marcela, caída perto da porta do banheiro. A jovem estava morta, nua e com mais de 30 facadas espalhadas pelo corpo. O assassino acabou com a vida daquela mãe e deixou a sua filha órfã, sem nenhuma perspectiva de futuro. A polícia foi logo acionada e o caso assumido pela delegada Fabiana Leandro, titular da Delegacia de Homicídios de Olinda, que de cara levantou a hipótese de latrocínio e da vítima ter sofrido violência sexual, já que foi encontrada totalmente nua. Os peritos que estiveram na residência de Marcela também puderam comprovar que um dos lados da janela lateral da casa estava aberto, provavelmente uma brecha utilizada como acesso pelo criminoso, já que a porta da residência não foi arrombada. Também ficou constatado que Marcela foi morta no quarto e posteriormente teve seu corpo arrastado até a porta do banheiro, onde foi deixado com diversas perfurações, muitas delas nas costas, no tórax e no rosto. Ali, ela sangrou até a última gota. Tadeu Cruz, um dos peritos responsáveis pela análise da cena do crime, afirmou categoricamente que Marcela lutou muito para se defender do ataque e acrescentou que pelas marcas no corpo e pelo número de golpes, o assassino estava com muita raiva, mas muita raiva da vítima. De início, não havia suspeitos, e a única pista vinham de imagens de câmeras de segurança da rua que registraram o momento em que um homem limpa as mãos na calçada da casa da vítima. Apesar da violência empregada na cena do crime, os vizinhos relataram não ter ouvido nenhum barulho. Tampouco notaram alguma movimentação suspeita durante a madrugada. A única certeza era a de que Marcela chegou em casa depois de passar o Natal com a família e foi friamente assassinada durante a madrugada. Qualquer coisa além disso não passava de mera especulação. Os peritos do Grupo Especializado em Perícia de Homicídios, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, estiveram na casa de Marcela e, após os trabalhos iniciais na cena do crime, liberaram o corpo da vítima, que foi recolhido e encaminhado para o Instituto Médico Legal de Recife, na capital pernambucana. Depois, Marcela foi sepultada no cemitério de Guadalupe, em Olinda. A Marcela era muito querida na comunidade que vivia,
E a comoção tomou conta dos amigos e vizinhos, que pediam justiça e exigiam agilidade no esclarecimento do crime. Ítalo Lima era um dos vizinhos que foram às ruas em protesto pela morte da vítima e disse que todos estavam perplexos, principalmente porque Marcela era uma pessoa excelente, sem inimigos e com zero envolvimento com a criminalidade. Todo mundo só se questionava por quê. É tenso. Ainda tem muita história pela frente, mas vamos dar uma pausa, tomar um gole de café e falar de coisa boa. Se você não ganhou uma brusinha da Insider de Natal, minha gente, reveja suas amizades. Ou, no mínimo, faça a boa e presenteie você mesmo. Principalmente agora no fim do ano, se você for tirar férias e viajar. E deixa eu te contar por que a Insider é a melhor marca para você levar numa viagem. As peças da Insider ocupam pouco espaço na mala e elas são perfeitas para compor looks para as mais diversas ocasiões que você pode passar numa viagem. Não importa se você vai dar aquele passeio casual na praia ou ir a um jantar especial, os lookinhos da Insider caem super bem em qualquer momento. Mas o melhor de tudo mesmo é que você não precisa passar as roupas da Insider durante a sua viagem. Ninguém merece, né, procurar ferro de passar roupa no hotel. Graças à tecnologia que desamassa as peças com o calor do corpo, você pode tirar a sua brusinha da Insider da mala e vestir sem preocupações. É bom demais, né? E eu não sou Papai Noel, mas estou aqui para dar um presentão para vocês nesse Natal. A sua Insider viajante com desconto. Use o cupom Café com Crime 15 para ganhar 15% off na loja da Insider. Acesse o link na descrição deste episódio para ver o catálogo da Insider completinho já com o desconto. Feliz comprinhas de fim de ano, crimezeiros! Pouco antes do sepultamento de Marcela, alguns familiares da vítima estiveram na delegacia, mas foram logo dispensados, pois a delegada percebeu que eles não estavam em condições emocionais para prestar depoimento. Os liberou após alguns minutos de conversa informal. Em uma tentativa inútil de acalmá-los, Fabiana Leandro esclareceu que, apesar de ainda não ter nenhum suspeito do crime, estava trabalhando com 4 linhas de investigação. A sua prioridade era esclarecer o caso e honrar a memória da vítima com justiça. E se você tá aí pensando, mas a delegada não tá fazendo mais do que a sua obrigação... Bem, deixa eu te contar uma coisinha. Infelizmente, a punição não é regra justamente nos crimes mais graves, como o caso de homicídio. O novo e 7º relatório da pesquisa Onde Mora a Impunidade, lançado em novembro desse ano, 2024, pelo Instituto Sou da Paz, mostra que apenas 39% dos casos de assassinato são esclarecidos no Brasil. Não é um número muito bom, não. Se você quiser comparar, os índices apontam 63% de esclarecimentos quando se trata de casos globais. A gente está bem atrás. O que faz da delegada Fabiana Leandro um belo exemplo do que a justiça deveria ser. E sim, essa deveria ser a obrigação, mas hoje não é. E nós também devemos lutar por justiça dentro do nosso contexto. O Café com Crime é embaixador do Instituto Sou da Paz. E hoje eu tenho muito orgulho de dizer que juntos a gente luta para dar mais visibilidade ao tema da impunidade no Brasil e assim aumentar a pressão por mais investigações que resultem no esclarecimento dos crimes contra a vida. Você pode fazer a sua parte também. Acesse o relatório completo do Instituto, conheça os dados e passe a mensagem para frente. Siga o Instituto no Instagram, @instituto.soudapaz e use a hashtag #PassaPraFrente para usar a sua voz como clamor por justiça. A boa notícia é que com a delegada Fabiana à frente das investigações, a impunidade passaria longe do caso de Marcela Gomes. Ela não seria uma vítima esquecida das estatísticas. A delegada logo trouxe 3 homens para serem ouvidos e esclarecer o mistério. Um vizinho e 2 homens que tinham ligação recente com a Marcela, só para começar os depoimentos.
Um desses homens, que tinha relação com ela, era o João Henrique, o ex-namorado, um término recente, e o outro era um rapaz que deu em cima dela no dia anterior ao crime. Ambos alegaram inocência e se disponibilizaram a fornecer material genético para possíveis comparações com tecidos encontrados debaixo das unhas da Marcela. Pois vocês lembram que o perito disse que Marcela lutou e muito? Pois é, ela arranhou à beça o moço que a matou e assim ficou com esses tecidos embaixo das unhas. O ex-namorado foi intimado a comparecer porque uma das irmãs da vítima contou à polícia que ele proferia ameaças à integridade física da vítima, além de persegui-la e intimidá-la. Sabe aquele papo manjado de se você não ficar comigo, você não fica com mais ninguém? Era esse o discurso do ex, típico discurso de homem possessivo que não sabe levar um fora sem ficar com o ego ferido. Muito frágil. Na delegacia, o João Henrique negou as acusações da irmã, disse que não via Marcela há 10 dias e mostrou mensagens no WhatsApp que contrariavam as acusações da ex-cunhada. O histórico sugeria um relacionamento amoroso, respeitoso e com muito afeto, mas a família da Marcela era um obstáculo, já que não aprovava o namoro. Como o João Henrique se apresentou espontaneamente, cedeu material genético e mostrou o celular sem que houvesse necessidade de um mandado, ele foi ouvido e liberado em seguida. Além desses dois homens, o ex e o que a paquerou no dia anterior, um terceiro homem também estava no radar, mas ainda não havia sido localizado. E a quarta possibilidade, que a delegada mencionou, girava na possibilidade do crime ter sido cometido por vingança, já que pouco tempo antes, um dos primos de Marcela havia cometido um duplo homicídio. Então, a hipótese era de que outros criminosos pudessem ter matado Marcela para causar dor à família, uma forma de vingança contra o primo. Era uma possibilidade real e os investigadores se debruçaram sobre ela. Mas logo, todas essas linhas investigativas iriam para o saco. Com uma ajuda importante das câmeras de monitoramento e de depoimentos colhidos durante o levantamento de informações, a polícia chegou ao nome de Denilson Andrade da Silva, um homem de 28 anos que era vizinho da vítima e que estava em liberdade condicional há apenas um mês. Com a prisão do Denilson, realizada no dia 29 de dezembro de 2017, aquelas outras hipóteses acabaram derrubadas. Não só pelas imagens das câmeras, mas principalmente porque o confronto da análise genética dos suspeitos anteriores com a pele encontrada nas unhas de Marcela deu negativo. Deu negativo para o João Henrique, deu negativo para o Paquera, deu negativo para todo mundo. E o teste feito em Denilson, esse sim deu positivo. A sua pele era a que estava embaixo das unhas de Marcela. Foi com ele que ela lutou pela sua vida e arranhou sem dó nem piedade nessa tentativa. Além desse resultado condenatório, o depoimento de testemunhas que garantiram que o homem estava observando Marcela desde que ele descobriu que a jovem guardava R$1.000 em casa, esse aí foi crucial para capturá-lo. Em uma coletiva realizada pela polícia nos primeiros dias de 2018, a polícia contou que Denilson invadiu a casa de Marcela pela janela da cozinha. Lembra a janela que a mãe de Marcela viu aberta? Essa mesma. Logo que ele invadiu a casa, ele pegou o celular da vítima e passou a revirar a residência na busca pelos R$1.000 que ela guardava. A ação, que começou bem discreta ali, tomou corpo à medida que Denilson procurava e não encontrava os R$1.000. Ele revirou tudo no apartamento e acabou que o barulho despertou Marcela. E ela, minha gente, não ficou parada não, ela decidiu reagir. Ela reagiu com uma faca. A delegada revelou. Ele nos contou que ela veio para cima dele com uma faca e que ele conseguiu tomá-la, momento em que ele a matou com 30 golpes de faca, a maioria deles na face. A princípio, Denilson negou o crime, mas o teste de DNA e as evidências não mentiam. A casa da vítima estava lavada de sangue e no meio dele havia dezenas de pegadas do criminoso. Isso sem contar que até na capa do celular encontrada no terreno da casa onde o assassino vivia, tinha sangue de Marcela.
estava tudo muito amarradinho. A faca utilizada para dar os golpes que ceifaram sua vida foi encontrada enterrada no terreno da casa do avô de Denilson, local onde o próprio suspeito também morava e que ficava na rua detrás da casa da vítima. Diante da incapacidade de provar sua inocência, ele acabou confessando o assassinato e disse que estava sob efeito de álcool e pó virado, que é uma mistura de crack com ácido bórico, uma substância utilizada em antissépticos e inseticidas. Sei lá, uma misturinha aí do capeta, né? Deus me livre. O cara disse que estava tão chapado que quando caiu em si e viu a merda que fez, ainda tentou reanimar Marcela, mas óbvio que pelo número de ferimentos era impossível salvá-la. E aí a pergunta que ficava era, houve abuso sexual? Porque lembram, né, que ela foi encontrada nua, pois o Instituto de Criminalística solicitou o exame sexológico, mas nenhum indício de crime sexual foi detectado. A Marcela foi encontrada nua porque simplesmente tinha o hábito de dormir sem roupas, e foi dessa forma que foi surpreendida pelo vizinho ladrão e ali teve o seu combate final, pelada. A família de Marcela ficou surpresa com a revelação da identidade do assassino. Esse criminoso, que já tinha passagens na polícia por roubo e furto, cresceu junto com Marcela, com suas irmãs e suas primas. Inclusive, eles estudaram na mesma escola. Ele estava longe de ser um desconhecido. Todos sabiam dos erros passados de Denilson, mas a proximidade com a vítima e aquela crença de que bandido não mexe com os moradores da comunidade deixaram a família de boca aberta. Denilson foi encaminhado ao Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna, o COTEL, que fica em Abreu e Lima, cidade da região metropolitana de Recife. O criminoso foi indiciado por latrocínio e a audiência de instrução do caso aconteceu em outubro de 2018. Apesar da dor, Jorge Souza Leite, pai de Marcela, se dizia aliviado pela manutenção da prisão de Denilson e que deixava o destino do assassino nas mãos da justiça. E aqui, novamente, a gente vê a importância de não deixar um caso sem solução, não deixar essa impunidade tomar conta de uma história de crime, porque a família precisa desse fechamento, desse encerramento, para conseguir pelo menos ter um pouquinho de alívio em meio a tanta dor. E aqui nesse caso, a gente viu que a delegada Fabiana foi atrás e conseguiu chegar num culpado, mas mesmo assim, a justiça não foi totalmente feita. Apesar de se tratar de um crime relativamente recente, o crime completa 7 anos hoje e não encontramos nenhuma informação sobre o julgamento e possível condenação do réu confesso pela morte de Marcela. O processo, que estava sob jurisdição da 2ª Vara Criminal de Olinda e que seguiu para o Ministério Público de Pernambuco, sumiu das páginas policiais e não sofreu atualização em nenhum site de notícias. Nós, como sempre, através da incrível jornalista Ana Paula Almeida, que realiza as pesquisas aqui do podcast, entramos em contato com o Ministério Público de Pernambuco para saber o destino de Denilson e sobre a sua condenação. Mas recebemos o seguinte como resposta: a busca efetuada pelo nome das duas partes não apontou nenhum resultado correspondente ao caso citado. Em seguida, não desistimos, fomos orientados a procurar pelo Ministério Público. E a gente que odeia ficar sem desfecho, entramos sim em contato. Já o Ministério Público de Pernambuco pediu para a gente procurar o Tribunal de Justiça de Pernambuco. Ou seja, um órgão jogou a bola para o outro e nós ficamos como? Sem saber o que aconteceu com Denilson e se a família e a memória de Marcela foram honradas com uma condenação justa contra o seu assassino confesso. Você pensa que acabou? Não. Ainda tem mais uma história neste episódio de Natal e no terceiro caso deste compilado de tragédias natalinas, vou falar sobre a jovem Carolina Rodrigues Aquino, de apenas 19 anos. Carol era uma menina vibrante e cheia de vida. Morava com o pai João Sampaio e 2 irmãs, uma de 32 anos e uma de 14. Elas moravam em uma casa humilde na Alameda 2, no bairro de Alta Floresta 2, bem pertinho das margens do Rio Paraguai, em Mato Grosso do Sul. Era uma menina doce, tímida, caseira e com poucos amigos, e que apesar da sua pouca idade, já era noiva. Em 2010, Carol cursava o último ano do ensino médio na Escola 2 de Setembro e estava feliz,
por estar prestes a se formar no colégio, mas os seus planos não incluíam aí um curso técnico ou uma faculdade. A Carol queria se casar, objetivo que seria alcançado logo em janeiro de 2011. Tudo caminhava bem dentro do que ela almejava para a própria vida, até que os planos de Carolina foram brutalmente interrompidos no Natal daquele ano. Na noite do dia 24 de dezembro de 2010, Carol saiu com o noivo com quem comemorou a chegada do Natal, mas eles não passaram a noite juntos. Por volta de 1h da manhã, o rapaz a acompanhou até a casa onde a jovem vivia com a família, se certificou de que ela entrou na residência e foi embora com a promessa de que voltaria no dia seguinte. O seu pai, João, chegou em casa pouco tempo depois, por volta das 2h da madrugada, e não encontrou a filha. Só que ele tinha conhecimento do noivado e que os jovens podem perder a noção do tempo quando estão juntos, então não se preocupou. Afinal, era uma noite de festas e ela poderia voltar um pouco mais tarde. Assim, João foi dormir. E a preocupação, de fato, só veio no dia seguinte, quando o pai da jovem encontrou o celular dela em casa. Mas a Carol, nada. Isso não fazia muito sentido. Ela sempre saía com o celular. Mesmo assim, João resolveu esperar mais um pouco para ver se a filha iria aparecer. Ainda pela manhã, o padrasto de Carol foi até a casa da família para procurá-la. Ele queria saber, cadê a Carol? A mãe dela tá procurando ela não responde o celular, ela não vai vir almoçar com a gente nesse dia 25. E foi só então, nessa tarde da manhã do dia 25, que a família se tocou que a Carol estava, de fato, desaparecida. Começou então a procura pela jovem, aquele checklist básico que as pessoas fazem quando alguém some. Primeiro, liga para os amigos próximos, depois para o namorado ou para o noivo. Depois dá uma volta no bairro para ver se a pessoa não está dando uma voltinha, passa nos lugares que ela costuma frequentar. Enfim, a família fez tudo isso e não encontrou Carol. Enquanto as buscas feitas pelos familiares continuavam, o padrasto da jovem foi até a delegacia registrar queixa pelo seu desaparecimento, junto com Luiz Jefferson Machado, que era sobrinho de Carolina. Era um sobrinho por afinidade, já que a sua mãe era casada com um irmão do jovem. Mas a polícia pouco pôde fazer. Por volta das 3h30 do dia 25 de dezembro, uma das irmãs de Carolina encontrou o seu corpo seminu. Ela vestia apenas um sutiã e suas roupas íntimas estavam sob o seu cadáver. Os sinais de violência sexual eram claros e ela estava em um matagal próximo a uma trilha que liga a rua principal do bairro à Alameda 2, onde ela morava. Carolina foi encontrada a apenas 30 metros da casa onde morava. Um lugar sem nenhuma iluminação, que na madrugada era breu, assim, completo, tão escuro que se você colocar a sua mão na frente do nariz, não vai enxergar nada. Me choca muito o fato da Carol estar tão perto. A família desesperada procurando pela menina no bairro inteiro e ela estava a apenas 30 passos largos de distância da própria casa. A localização do corpo atraiu muita gente. Até as crianças rodearam Carolina enquanto a polícia militar e a perícia não chegavam. O noivo foi avisado e também foi ao local, mas ele não aguentou ver a Carol naquele estado. Ele passou muito mal, sendo necessário ser socorrido ao hospital. A pergunta que não queria calar naquele momento era: como que a Carol foi parar ali? Teria ido por vontade própria até o terreno ou foi arrastada pelo assassino? Somente a investigação seria capaz de sanar tais dúvidas. A única certeza naquele momento é que ela havia sido morta no local onde foi encontrada e que não havia nenhum sinal de arrombamento nas portas de sua residência. O assassinato de Carolina saiu na boca do povo e chocou a vizinhança, que, mesmo acostumada a presenciar casos de violência, se viu abalada com o desfecho trágico da jovem. O sentimento era de medo. A princípio, as demais jovens da região também se sentiram inseguras até para sair de casa. É um sentimento normal, diante de uma tragédia desse tipo, porque até a polícia entregar uma resposta, todo mundo fica meio que com medo de ser a próxima vítima, E é por isso que eu acho o trabalho do Instituto Sou da Paz tão importante. A gente precisa falar da impunidade, porque é uma questão de segurança pública. Todo mundo é afetado quando um crime passa impune. O medo rola solto.
A responsabilidade dessa investigação foi delegada para a Polícia Civil de Corumbá, que logo de início deteve 2 suspeitos de matar e violentar a jovem. Mas a dupla logo foi liberada por falta de provas. E claro que o noivo da vítima prestou depoimento, principalmente pela proximidade que ele tinha com Carolina, mas nunca foi tratado como suspeito pela morte da amada. Ao contrário de Jefferson Luiz Macedo, o sobrinho da vítima, que apesar de toda a disponibilidade em ajudar nas buscas e até para prestar queixa pelo desaparecimento, chamou a atenção da polícia por estar cheio de arranhões nos braços. Arranhões esses que não possuía na véspera do Natal, mas que disse ter conseguido através de uma queda de bicicleta. Além disso, os investigadores receberam informações de que o rapaz havia se ausentado de casa na madrugada do dia 25 e que voltou da rua suado e sujo. Informações que deram à polícia a segurança necessária para conduzi-lo à delegacia na condição de suspeito. E ele foi tranquilo, viu? Seguro de si, acompanhou os investigadores até a delegacia para prestar esclarecimentos. Mas quando foi confrontado com evidências, não sustentou o personagem e disse que sim, ele havia ido até a casa de Carolina assim que o noivo a deixou em casa naquela madrugada. O Jefferson contou que viu quando o noivo deixou Carolina e como ele estava, na verdade, na porta de sua residência, ele ainda recebeu os cumprimentos de Feliz Natal por parte do noivo, que partiu em seguida. O suspeito sabia que Carolina estava sozinha e, como nutria uma paixão reprimida por ela, achou que aquele era um ótimo momento para ir até a casa da moça para se declarar. E ele não era solteiro não, tá? O Jefferson tinha uma esposa que estava gravidíssima, mas a sua intenção era iniciar um relacionamento extraconjugal com a Carol. Ele então aproveitou que a esposa, já cansada pelo avanço da gestação, foi se deitar cedo e aumentou o som da música que tocava ali na casa e foi até a residência de Carol. Lá ele bateu palmas e pediu para conversar com ela. Explicou que, pela gravidade do assunto, os dois não poderiam ser vistos ali e a convenceu a acompanhá-lo para a mata. Jefferson estava bêbado, mas Carolina não sentiu medo, afinal o rapaz era seu sobrinho de consideração. Não tinha motivos para ela ter medo. Ela o acompanhou até o terreno e, quando o questionou sobre o assunto a ser tratado, o Jefferson perguntou sem rodeios sobre as chances que tinha com ela. Falou assim meio que na lata. A Carolina não gostou da abordagem e ficou nervosa. A rejeição doeu em Jefferson, mas ao invés de ir para casa remoer as mágoas em companhia da música alta e da cachaça e da esposa, ele decidiu atacar a Carolina. Ela seria sua, de qualquer maneira. Carolina resistiu e, com suas unhas compridas, arranhou o rapaz em várias partes do corpo. Ele também deixou marcas no corpo da vítima, enquanto a estuprava e apertava o seu pescoço. Suas unhas, igualmente compridas, também deixaram ferimentos em Carolina. Para o delegado Enilton Zala, Jefferson disse que agiu em companhia de um menor que jamais foi localizado e que era incapaz de sustentar uma ereção sob efeito de bebida alcoólica, ou seja, estava tentando culpar outra pessoa pelo crime. Mas esse fato dele não conseguir ter uma ereção bêbado foi desmentido pela própria esposa, que apesar da dor da dupla traição, não se omitiu e declarou em depoimento que a cachaça não tirava a capacidade sexual do marido. Pelo contrário, quando bêbado, Jefferson tinha tendências a realizar outras práticas sexuais. O médico legista que examinou o corpo da Carol confirmou que o suspeito praticou sexo anal na vítima quando ela já estava morta, o que corrobora com a versão da polícia de que Jefferson estrangulou Carolina enquanto a estuprava. Quando viu que Carolina estava morta, Jefferson abandonou o seu corpo no matagal, deu a volta pelo terreno e saiu em frente à casa onde vivia com a esposa. Quando a mulher viu suas roupas sujas e seus ferimentos, ele deu aquela desculpinha esfarrapada de que foi dar uma volta no bairro e caiu de bicicleta. Essa versão, a princípio, não levantou suspeitas, mas chamou atenção após o desaparecimento de Carolina e a localização do seu corpo na tarde de Natal. Os documentos periciais comprovaram que a relação sexual jamais foi consentida e que a jovem foi vítima de extrema violência.
A juíza Tatiana De Carli afirmou: os laudos periciais deixam claro que a vítima Carolina resistiu às agressões, que sofreu violência sexual e que a sua morte foi causada por asfixia em razão de constrição cervical. As lesões descritas nos laudos periciais e visualizadas nas fotografias que instruem os mesmos demonstram de modo indubitável que a relação sexual não foi consentida pela vítima. Carolina, apesar de noiva, nunca havia mantido relações sexuais antes de ser violentamente estuprada pelo sobrinho. A vítima era virgem. Um ano e 8 meses após matar Carolina, Jefferson foi levado a julgamento. Em juízo, o réu contou que mantinha um relacionamento amoroso com a vítima, obviamente escondido pelas circunstâncias que viviam, e que manteve relações sexuais consentidas com a vítima, mas que em dado momento caiu em cima dela, causando ali no mato a sua morte acidental. Os jurados não compraram a versão, e Luiz Jefferson Macedo acabou condenado a 25 anos e 8 meses de prisão pelo estupro e assassinato de Carolina Rodrigues Aquino. Ao ler a sentença, a juíza Tatiana De Carli destacou que o réu cometeu o crime mediante dissimulação, uma vez que, fingindo amizade e se valendo da intimidade que ele tinha com Carolina, escondeu a vontade ilícita de violentá-la sexualmente, atraindo-a até um matagal, o que impediu a sua defesa. O grau de reprovabilidade da conduta do réu é elevada, uma vez que agiu com premeditação, crueldade e frieza, o que vem intensificar a censura no seu modo de agir, e sem qualquer sentimento humanitário, haja vista que, vendo o desespero dos familiares com o desaparecimento da vítima, passou o dia fingindo estar procurando ela, e não demonstrou arrependimento. As últimas notícias sobre o réu dão conta de que Luiz Jefferson cumpre sua pena em regime fechado no Instituto Penal de Campo Grande, para onde foi transferido em 2011. E esses foram os 3 casos que mancharam as festividades natalinas com sangue e muitas lágrimas. Que as famílias possam se sentir acolhidas pela justiça e a impunidade não passará nessas histórias. Bem, amanhã, na quinta-feira, como sempre, eu postarei as fotos do caso lá no Instagram, no Blue Sky e no Twitter. Segue a gente nas redes sociais, incluindo o Facebook, se você quer ver as imagens do caso e outros conteúdos extras que postamos por lá. Eu volto em 2025, no dia 8 de janeiro, com mais um caso para vocês. E até lá, usem suas unhas e arranhem sem dó, pois de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau! Esse episódio foi roteirizado, produzido e apresentado por mim, Stephanie Zorbi, com edição de áudio e sonorização de Luigi Calistrato. Pesquisa e roteiro de Ana Paula Almeida. As fontes de pesquisa utilizadas neste episódio foram Portal G1, Bom Dia Santarém, Globoplay, Portal oestado.net, Folha de Pernambuco, Diário de Pernambuco, Rádio Jornal Pernambuco, JC Online, Portal UOL, Diário Corumbaense, Campo Grande News, Mídia Max, Dourados News, Portal Correio do Estado, CNN, Jornal O Globo, Estadão, Metrópolis, Maringá na Hora e Gazeta Web.